Estamos vivendo a era de ouro das descobertas de dinossauros. No mundo todo, uma geração inteiramente nova de dinossauros vem sendo revelada. Dos gigantes imensos e matadores letais, aos estranhos e maravilhosos. Do Ártico à África, da América do Sul à Ásia. Com os fósseis mais extraordinários, desde embriões de dinossauros aos mais preservados. E usando a moderna tecnologia de geração de imagens, a pesquisa de ponta nos permite investigar mais fundo e revelar muito mais coisas. Ela nos dá a primeira visão verdadeiramente global desses animais incríveis. Planeta Sauro. Dragões emplumados. Nesse episódio, conheceremos os novos, estranhos e extraordinários dinossauros emplumados, muitos dos quais foram descobertos recentemente. Alguns conquistaram novos mundos, outros atingiram tamanhos gigantescos. À medida que aprendemos mais sobre a evolução dessas feras emplumadas, elas vão revolucionando a nossa compreensão da vida na Terra, dissipando as fronteiras entre dinossauros e aves. Durante mais de um século, as grandes descobertas de dinossauros vieram da América do Norte e da Europa, mas na última década o foco mudou. Agora, um país ocupa o centro da nova revolução dos dinossauros. China. Em anos recentes, fósseis espetaculares foram descobertos aqui. Incrivelmente preservados, esses fósseis revelaram detalhes novos e primorosos e nos proporcionaram uma visão incrível de um mundo estranho. Um mundo cheio dos dinossauros mais bizarros que já vimos. Talvez o mais estranho deles viveu há 154 milhões de anos no final do período Jurássico. Um animal diferente de todos na Terra. Escondido nessas florestas exuberantes vivia o Epidexipteryx. Do tamanho de um pombo, tudo nessa criatura era estranho, do comprimento dos braços à forma dos dentes. Esta floresta abrigava muitos predadores e ser pequeno o tornava vulnerável. Este era o Sinraptor. Um pequeno dinossauro como o Epidexipteryx não interessaria a um adulto de 7 metros. Mas esse exemplar era jovem. E o Epidexipteryx seria um lanche perfeito. Ser pequeno tinha lá suas vantagens, porque ele podia escapar para a segurança das árvores.
Tudo o que sabemos sobre o Epidexipteryx vem de um fóssil incrível revelado em 2008. Mostrava um animal com um pequeno crânio, grandes órbitas oculares e dentes extraordinariamente longos. Com artelhos adequados para se agarrar em galhos e braços e mãos bem longas, tudo indicava que era um dinossauro adaptado para viver nas árvores. O terceiro dedo extraordinariamente alongado é outra característica distinta do grupo. Isso e mais os dentes da frente projetados davam ao Epidexipteryx as ferramentas perfeitas para caçar insetos entre as árvores. Um de seus alimentos favoritos eram as larvas de besouro coprófago que se escondiam nas árvores. Presas como essa, que eram difíceis de pegar, eram um prêmio e tanto. Um prêmio que podia atrair a atenção indesejada. Surgiu outro Epidexipteryx bem maior. Roubar comida era uma tática comum, principalmente quando um animal possuía certa perícia. Essa criatura extraordinária é mais interessante do que parece. Além de ser perfeitamente adaptada para viver nas árvores, seu fóssil também revelou que era recoberta de penas curtas e simples. Penas que, provavelmente, se desenvolveram por uma razão apenas: mantê-la aquecida. Mas ainda resta uma característica surpreendente: 4 longas penas na cauda. Essas penas não são iguais às das aves modernas. São longas e parecidas com uma fita. Provavelmente eram só ornamentais. Elas constituem o registro mais antigo de penas ornamentais. Serviam para atrair e também ameaçar. Na verdade, o nome Epidexipteryx significa pena de ostentação. E eles estão entre os dinossauros que mais se assemelhavam às aves. Roubar entre as árvores era uma coisa. Roubar no solo era outra, bem diferente. O primeiro dinossauro emplumado foi descoberto em 1996. Porém, muitos outros logo seriam achados. Foi como se, de repente, muitas espécies de dinossauros tivessem penas. Isso confirmou o que há muito se suspeitava: um elo direto entre os dinossauros e as aves. Um elo que pode ser achado nos dinossauros que viveram no deserto da Mongólia há 85 milhões de anos. Esse era o Sauro-ornitoide. Era membro da família dos Troodontidae. E foram descobertos fósseis desses dinossauros em ninhos. Ele levava dias para pôr todos os ovos, e até terminar a postura, esse animal não começava a chocá-los no ninho.
Quando o sauro-ornitóide saía em busca de comida, o ninho desprotegido era um convite aos predadores. Esse era um oviraptorídeo, um dinossauro terópoda de aparência estranha. Sem dentes, comiam principalmente plantas, mas isso não significava que desprezassem um tipo diferente de almoço. Sabemos que os oviraptorídeos alimentavam-se mais de plantas por causa de algumas evidências incríveis que foram descobertas. Um fóssil em particular estava incrivelmente bem preservado. Dentro de seu corpo havia pedrinhas, gastrólitos. Assim como uma ave, ele as engolia para ajudar a digerir as plantas rijas. Mas quando os restos de 2 embriões distintos foram achados em um ninho de oviraptorídeo, isso mostrou que alguns não comiam só plantas. Deviam atacar ninhos também. Possuindo 2 projeções ósseas na mandíbula superior, esse oviraptorídeo tinha as ferramentas para quebrar um ovo e obter seu precioso conteúdo. Sendo assim, um animal que nidificava como o sauro-ornitóide jamais poderia desviar sua atenção por muito tempo. Mas perder 2 ovos era o menor de seus problemas. Ali, alguns invasores de ninhos eram maiores que outros. Esse era o Gigantoraptor. O Gigantoraptor foi descoberto em 2007 no deserto de Gobi, na Mongólia. O tamanho dos ossos mostrou que era diferente de qualquer outro achado anteriormente. Tinha 8 metros de comprimento e pesava em torno de 1,5 toneladas. Pelos ossos, sabemos que esse gigante era 35 vezes maior que seus parentes oviraptorídeos mais próximos. No entanto, esse gigante nem estava totalmente crescido. Foi como achar um camundongo do tamanho de uma vaca. Não sabemos com certeza se um dinossauro tão grande quanto o Gigantoraptor tinha ou precisava de penas. Nos dinossauros, as penas, em geral, apareciam cobrindo ligeiramente o corpo e, pelo visto, serviam principalmente para mantê-los aquecidos. Mas as penas foram achadas e preservadas em um fóssil de parentes próximos do Gigantoraptor. Nos antebraços e cauda estão os traços inconfundíveis de penas mais longas e simétricas, similares às de uma ave moderna. É quase certo que o Gigantoraptor também era emplumado. Isso faz dele o maior animal emplumado já descoberto. As penas não serviam para voar. O Gigantoraptor não podia voar, nem para insulamento. Elas eram usadas para intimidar ou atrair.
Pelo mundo afora, várias descobertas revelaram mais e mais características. Ninhos e penas, que antes eram considerados como sendo exclusividades das aves, agora também foram relacionados a dinossauros. Mas a descoberta máxima foi, talvez, a de um dinossauro que viveu no nordeste da China há cerca de 120 milhões de anos. Essa área remota revelou fósseis espetaculares e seus detalhes primorosos, expondo uma diversidade incrível de animais, muitos dos quais bem adaptados para viver em árvores. Uma descoberta de um dinossauro em particular levou isso a um novo patamar. Esse era o Guanlong. Com suas garras curvas, era um lagarto adaptado para escalar árvores. Diante de presas como essas, os predadores, com certeza, iam atrás. O dinossauro mais comum dessas florestas não vivia no solo. O Microraptor. Os fósseis do Microraptor estão tão bem preservados que revelam claramente cada detalhe de sua anatomia. Com garras características no primeiro artelho, ele pertence à família dos raptores. Mas essas garras se desenvolveram para escalar e não para matar. Com menos de 1 metro de comprimento, ele era um dinossauro perfeitamente adaptado para viver nas árvores. O Microraptor era pequeno e perfeitamente adaptado para perseguir presas. Mas o Guanlong possuía um truque. Ele era um lagarto voador e tinha um jeito perfeito de escapar. Mas os fósseis do Microraptor revelaram algo mais. Ele era um dinossauro emplumado, mas as penas não serviam para mantê-lo aquecido ou como ostentação. Sua estrutura era bastante visível a partir dos fósseis. Elas eram bem longas, possuíam veias e, o mais importante, sua forma gerava uma superfície aerodinâmica. E elas não estavam confinadas nos antebraços. Suas pernas também tinham penas compridas. Essas penas serviam para uma coisa somente: voar. O Microraptor era um dinossauro de 4 asas que voava. Mas nessas florestas chinesas, o Microraptor não era o único monstro voador. Os Sinornithosaurus, parente próximo e maior. Plenamente capaz de roubar presas. Mas ele tinha uma presa maior em mente. Agora o Microraptor tornava-se a presa. Ambos podiam voar. Mas não era um voo movido a energia. Ele planava. Uma pesquisa recente revelou como o Microraptor voava. Ele não tinha músculos para um voo movido a energia. Em vez disso, aproveitava ao máximo suas 4 asas. Mantendo as pernas para trás e para o lado, ele se transformava em um planador incrivelmente eficiente. Ele planava pela floresta numa série de loopings longos. Como possuía penas de voo mais longas em ambos os braços e pernas,
o Microraptor era, com certeza, o melhor planador. Mas sem habilidade para ganhar altura, a única saída era ir para baixo. E uma vez no solo, as longas penas deixavam de ser uma vantagem e viravam fragilidade. O Microraptor mal conseguia andar, muito menos correr. O Sinornithosaurus não tinha esse problema. No solo da floresta, a situação mudava. O Microraptor teve a sorte de escapar. Todas essas descobertas revelam a importância das penas para uma série de dinossauros, do insulamento à defesa e, por fim, ao voo. E o Microraptor, além de indicar como o voo se desenvolveu, também mostra que os dinossauros ainda vivem entre nós hoje, como aves. Versão brasileira, DPN Santos.